Boa noite, pessoal. Lobo aqui para mais um vídeo. E hoje é sobre o capitalismo e como ele acabou, né? O capitalismo que a gente conhece de livre mercado não existe mais. A economia é falsa. As empresas e governos eles se juntam para regular mais a economia e eliminar os menores. Assim como, por exemplo, a Coca-Cola, ela compra outras empresas, né? Se não conseguir comprar, elas diminuem o preço delas ao ponto que a empresa não consiga competir, ela quebra. É uma coisa que acontece. Elas criam mais regulações, por exemplo, assim, tem que ter inspeção a cada um mês. Antes era a cada 6, 3 meses. Tem que seguir tal coisa. Tem que ser sustentável, tem que ser não sei o quê. Para a empresa pequena não conseguir competir e ela acabar quebrando e só ficar essas grandes. Ações infladas também, para aumento de patrimônio, PIB, pegar empréstimo, que nem teve o Banco Master, que eles tinham várias empresas em carteira que eram horríveis. Só que elas estavam completamente inflacionadas. Aí parecia que eles tinham uma rede, né? Tinham ações confiáveis, mas não tinham. O Nvidia, por exemplo, que está muito valorizado porque todo mundo achou que ia subir, foi comprando, começou a subir e virou um ciclo, mas as pessoas sabem que ela não vale tudo isso. Apesar da Nvidia ser a maior empresa de placas de vídeo e de IA do mundo, ela está com um valor muito superfaturado. Ela está quase o dobro da Apple e ela não vale isso tudo. E a tendência é que ela uma hora caia e tenha uma queda brusca de uma vez. Já estou especulando isso já. E as pessoas não sabem que hora tirar o dinheiro da Nvidia. Então, tá essa pressão toda também. Se você procurar em mídias americanas, já estão falando muito sobre isso, que é a possível bolha que vai estourar da Nvidia, de IA no geral. E eles estão pedindo empréstimos absurdos para fazer novos projetos que talvez não consigam dar retorno. E eles estão conseguindo pegar empréstimos de bilhões. E ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Tá nessa tensão aí no mercado americano. Outra coisa também, taxar a classe média, taxação de blusinha, mais imposto de renda, né? Até 5 mil tá sem, né? Mas para quem ganha mais aumentou o imposto. E isso é uma ilusão, porque se você taxar a classe média, você tende a empurrar ele mais pra pobreza, né? Porque eles não são nem ricos nem pobres, são no meio termo. E isso é muito ruim para a classe média no geral. Ela que vai, estuda, a maioria das pessoas que são formadas, né? Sem ser empresários ou pessoas de alto escalão, mas são pessoas, por exemplo, assim, o advogado ali, né, que você contrata, talvez um médico, né, a classe média é mais as pessoas que ganham ali entre a 10 mil, 20, 30 mil reais, que elas não são absurdamente ricas, né, até menos de 10 mil reais, na verdade, começa a classe média, mas elas não são ricas, ricas, mas elas também não são completamente pobres. E se você taxar elas, é complicado porque, no geral, elas movimentam a economia, porque tem muito pouco rico e tem muitos pobres. A classe média também produz muita arte, muita cultura, e o fim da classe média vai deixar o país mais desigual ainda, porque ou vai ser muito rico ou muito pobre. E se você taxar rico, por exemplo, se você taxar farmácia, vai ter aumento de preço de remédios. Se você taxar rico no geral, ou taxar em setor específico, por exemplo, se você taxar supermercados grandes, né, como o EPA, por exemplo, se você taxar ele, o preço das coisas vai aumentar. Porque ele não vai sair no prejuízo. Os donos não vão sair no prejuízo. Quem vai sair são os funcionários, que podem ter mais, né, uma demora maior de aumento de salário, de reajuste. Às vezes vai ter mais função, vai demitir mais funcionário, dar mais função para alguns específicos. Então ele nunca vai se ferrar, porque ele é rico. E se ele tiver algum problema muito grande, é só ele sair do país. Acabou, porque ele já é rico, ele pode sair. O pobre não pode. Ah, meu emprego aqui tá muito ruim, então eu vou para Irlanda trabalhar. O cara que ganha um salário mínimo não consegue fazer isso. Então ele fica nas mãos dos empresários. Outra coisa também, essa falsa esquerda e direita. Você defende um político que te rouba só porque ele tá do seu lado, na teoria, né? Então, fulano fez tal coisa. Mas ele é de direita, ele é de esquerda. Defende o Lula, defende o Flávio, defende não sei quem. Sendo que eles sempre votam no aumento de benefício próprio. Aumento de salário, aumento de benefício X, aumento de bolsa tal. E eles sempre pedem reajuste. Porque sabe que a inflação é absurda. A inflação, ela é enorme. Ela é muito grande. E eles sabem disso. Então eles votam para aumento de salário, para reajuste, porque eles sabem que eles querem manter o mesmo padrão de vida e para isso eles vão ter que ganhar mais, porque eles estão imprimindo muito dinheiro e as coisas vão aumentar de preço. O preço de alguma coisa realmente, era para ser realmente aqui, né? Mas enfim, já diminuiu. O dólar diminui. Você vê várias matérias falando, o dólar caiu, os preços das coisas continuam mesmo. Até porque as pessoas sabem que o dólar provavelmente vai aumentar de novo, porque o Brasil é uma economia muito pífia, né? Muito pequena, principalmente comparado com os Estados Unidos, por exemplo.
A economia está controlada, né? Na época do governo Temer falaram isso também, naquela época de 2016, 17, assim, depois do impeachment da Dilma, que controlou as coisas, ou antes da queda que teve do PT, né? Porque estavam no auge dos anos 2000 até 2010, 2012, as coisas diminuíram de preço. No máximo, elas se mantinham igual. Questão de desemprego. O desemprego até pode diminuir, mas se você for ver a maioria dos jovens que estavam desempregados e agora estão empregados, são em subemprego. São empregos que pagam muito pouco. São empregos de mercado, farmácia, que pagam no máximo 2.000, 2.000 e pouco. Então realmente adianta o desemprego diminuir se as vagas são essas? Se não tem indústria, não tem manufatura, né? A gente não tem muita empresa no geral industrializada, que nem tem WEG, tem Embraer, e normalmente elas são só em São Paulo e alguns lugares do sul. E são vagas extremamente concorridas e difíceis de conseguir. A maioria dos trabalhos do Brasil são serviço, né? Telemarketing, farmácia, mercado, telefonia. São empregos que pagam muito pouco e não tem muito crescimento. E outra coisa também, o metacapitalismo, né? O capitalismo existe nos Estados Unidos até 1971. Agora são só monopólios que mandam. Não vai surgir uma nova Coca ou Pepsi. E se surgir, elas vão comprar essas empresas, né? Que nem a Fanta, por exemplo, que a Coca-Cola comprou. Ou eles vão derrubar o preço lá embaixo para outra empresa quebrar porque não vai conseguir competir. E outra coisa, se essa empresa por acaso quebrar, o governo vai recuperar essa empresa. Por exemplo, Americanas, né? Americanas ela quebrou e o governo está recuperando ela, vai recuperar até o meio desse ano. Olha só que coisa maravilhosa. Com dinheiro público, óbvio, né? Porque dinheiro do governo não existe. Dinheiro do governo não existe. É dinheiro público, é dinheiro de imposto. O governo não produz nada. Cargo público não produz nada. Eles pegam da gente via arrecadação e redirecionam o dinheiro. E o irônico foi que a Americanas apoiou, né, o governo do PT nas eleições. E agora o PT está recuperando eles. É um pouco estranho, né? Um pouquinho estranho isso aí, mas é uma curiosidade. Outra coisa também, não confie em influenciador, em político que fala, eu sou realmente de esquerda, eu sou de direita. Que, por exemplo, o Luciano Hang, né, que é o dono da Havan, que se dizia o cara mais à direita do mundo, né? O cara conservador, ele até pode ser conservador em partes, mas ele não é de direita. Por quê? Porque ele foi a favor da taxação da Shein, das blusinhas, da AliExpress, da Shopee e etc. Ele foi a favor. Porque ele tem uma empresa de varejo e é muito difícil competir com roupa, com eletrodoméstico, com essas coisas assim que vêm de fora, vêm da China. Então ele foi a favor da taxação. Ou seja, ele prejudicou todos os pobres e gente que dizia, né, trabalhador, de bem, ele prejudicou todas as pessoas porque a empresa dele podia se beneficiar disso, sendo que a empresa dele também nem está em situação que nem a Americanas está. Está uma situação muito boa. Mas mesmo assim ele foi a favor, porque ele sabia que ia ajudar o trabalho dele. E se fosse eu numa empresa grande, eu não ia ser a favor, não. Porque meus princípios vêm antes de dinheiro. E também, eu não estou passando dificuldade, né? No caso dele não tá. Eu não ia ser a favor de algo que ia ferrar os outros. Só por egoísmo mesmo. Então esse metacapitalismo, esse crony capitalism, né? Essa questão do corporativismo é real. Que nem eu mostrei a questão do Verdavan aqui, que as empresas grandes, elas simplesmente, elas pagam, elas ajudam, elas apoiam medidas do governo para regular empresas pequenas e ferrar, né, fuder o pequeno e médio empresário, isso deixar os grandes aí. Os Estados Unidos, eles ainda se mantêm bem, mesmo depois de 1971, porque eles têm US$ 1 trilhão que eles investem em exército, né? Eles têm muito poder bélico, eles têm muitas armas, têm um exército muito, muito grande, tem uma tecnologia absurda. Isso mantém os Estados Unidos como ele é hoje, né? Ele gasta um terço do dinheiro que o Brasil gasta, né? E ganha, na verdade, né? No ano todo, um terço do dinheiro do Brasil todo, no ano, os Estados Unidos investem só em exército. O que ajuda os Estados Unidos é que eles têm o petrodólar, né? Que no caso é um acordo com a OPEP, né? Que são os países exportadores de petróleo, que é a Arábia Saudita e todos os países do Oriente Médio ali. Eles têm um acordo que eles vendem e compram petróleo só em dólar e fazem reserva de petróleo também em dólar. Então isso ajuda muito os Estados Unidos a poder imprimir dinheiro porque eles podem imprimir o quanto quiser, porque os países vão estar usando dólar, comprando coisa em dólar, vendendo dólar, e esse mercado todo em torno do dólar faz com que a inflação nos Estados Unidos seja baixa, então eles podem imprimir mais dinheiro sem ter muita inflação, porque o povo está comprando dólar. Tirando as ações, né? Tirando as empresas que os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos têm Nvidia, tem Apple, tem Google, tem Microsoft. Então, o seu computador, no geral, as peças vêm dos Estados Unidos. Seu celular, Estados Unidos. O que você usa para pesquisar, Estados Unidos. O que você usa para comprar vem dos Estados Unidos.
O seu carro, o mercado, a bandeira do seu cartão, Mastercard, Visa, vem tudo dos Estados Unidos. O PayPal, dos Estados Unidos. Então isso mantém os Estados Unidos como ele é hoje ainda. Mas a realidade é que esse mercado ele tá caindo aos poucos e atualmente, na verdade, está acelerando bastante. Porque, por exemplo, metade, quase metade, né, 40% de todo o dólar que foi impresso na história, desde 1700, 1800 e pouquinho, foi impresso na pandemia. Isso aumentou muito a inflação nos Estados Unidos. Ou seja, se você pegar toda a história dos Estados Unidos, toda a história mesmo, desde a fundação dos Estados Unidos, quase metade desse dinheiro foi impresso só na pandemia. É surreal como que as coisas ficaram depois de 1971. Se você for ver, por exemplo, o M2, que no caso é a expansão da base monetária, que é a impressão de dinheiro, o Brasil, mano, no Brasil é surreal. O Brasil imprime mais dinheiro que a China, que é um país muito estatista, e é um país que está crescendo muito, investindo muito em exército, investindo em empresa, mais do que a Índia, que tem 1 bilhão de pessoas, mais que os Estados Unidos e a União Europeia. O Brasil é surreal, o Brasil é. Por isso que as coisas estão caras pra caralho também. Mas se eu for ver até os Estados Unidos e a União Europeia, como é que eles subiram muito a impressão de dinheiro? 2020 aqui, ó. Olha o salto que deu. É por isso que as coisas estão tão caras, estão tão difíceis. Até pros americanos, né? Eles reclamam muito da economia como tá. E é realidade, porque o governo, você não pode confiar no governo, que ele vai imprimir dinheiro e vai te diluir e foda-se. Porque os políticos, eles recebem muito e eles não estão nem aí. Então as coisas podem aumentar de preço, mas o salário deles vão aumentar muito antes. E eles têm reajuste todo ano, você não. Sua empresa não tem reajuste todo ano. Principalmente se você ganha mais salário mínimo. Você ganha 2 salários mínimos, você ganha, sei lá, R$ 3.000, a empresa não é obrigada a dar reajuste, não. Mas os políticos, eles têm reajuste. Porque eles sabem que tem inflação. Eles ficam de boa, você não. Você é diluído. Olha a inflação dos Estados Unidos e da União Europeia. Desde 1971 começou a crescer, crescer, crescer e entrou num nível surreal. Da União Europeia é até mais impressionante, né? Porque a Europa, até os anos 1800, 1900, era o continente do mundo, né? Que regulava o mundo, que criava cultura, que tinha economia, tinha exército, tinha tudo. E é surreal o nível de inflação. Compre Bitcoin, esse é o meu conselho. Compre Bitcoin, ele é limitado, só tem 21 a 23 milhões de Bitcoins. Ele é apenas seu, você pode criar uma carteira e colocar ele, ninguém pode tirar de você, o governo, o crime, nada, polícia, nada. Ele não tem taxa, né? Só se você transferir para o seu Nubank da vida, seu Inter. Aí você, acima de 30 mil você paga a taxa, provavelmente eles vão colocar a taxa depois para qualquer quantia. Mas você pode levar para outro país, você pode, por exemplo, assim, sacar em um banco de outro país que não paga imposto, você pode fazer várias coisas, né? Se você precisar sair do país, você leva só 12 palavras na sua cabeça e você tem todo o dinheiro em Bitcoin. E o Bitcoin é prova de inflação, porque ele não tem um dono, o dono do Bitcoin ele não pode fazer nada, ele não pode parar ele, não pode colocar taxa nem nada. O governo não tem influência nele, não tem como sair imprimindo Bitcoin, então ele é prova de inflação. Então meu conselho é compre Bitcoin para armazenar dinheiro e tente ganhar mais. Se eu for no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, tente ganhar mais, mais, mais e comprar mais, mais, mais e acumular Bitcoin, porque ele é um novo ouro. E é até melhor em partes, porque o ouro, se a NASA explorar asteroides, por exemplo, assim, meteoros, e tiver ouro, vai ter mais ouro. E esses ouros, em maior quantidade, vai diminuir o valor do ouro no geral, porque quanto mais ouro tem, menos ele vai valer. Agora o Bitcoin, ele é limitado e acabou. Não tem como produzir mais, não tem como achar mais Bitcoin. Agora o ouro sim. E é isso. Só uma conversa que eu queria ter aí com vocês. Espero que tenham gostado. E falou.